Olá, seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. É um prazer poder estudar a Bíblia com você, com sua família. Que Deus abençoe ricamente você e também todo o seu lar. Hoje iremos estudar sobre um assunto muito importante. Gostaria de tratar de um aspecto sobre o selamento. E nós vamos estudar a Bíblia e o primeiro verso que vamos ler está em Números capítulo 11. Mas antes, gostaria de orar com você nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, pedimos o Espírito Santo sobre nós, o batismo do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor possa nos selar para a vida eterna. Fique conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, em Números capítulo 11, nós vamos ver aqui uma história interessante, onde Deus fala algo para Moisés, e Moisés acaba duvidando que Deus poderia fazer o que ele falou que tinha que fazer. Mas Deus dá uma advertência para Moisés e consegue resolver a situação. Moisés, como nós, temos a natureza caída, pecaminosa, temos fraquezas, dificuldades, mas Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda, não é verdade? E Moisés não era diferente de nós. Nós vamos ver essa situação aqui e como Deus se revela para Moisés e se revela para nós também, que Ele tem poder para fazer o que Ele diz que vai fazer. E o que Ele quer fazer, ok? Nossas vidas. Vamos dar uma olhada? Números capítulo 11, vamos ler a partir do verso 18 até o verso 23 em diante, tá bom? Vamos lá então? E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse Moisés, é muito interessante agora, a hora que Moisés, ele fala, Deus fala para Moisés o que ele deveria fazer, e Deus diz para Moisés que ele não daria apenas 5 dias, 2 dias, 1 dia, 20 dias, carne para o povo. O povo de Israel estava murmurando, reclamando, por quê? Porque eles achavam que ia faltar alimento para eles. Eles achavam que os filhos deles iam morrer de fome, logo em breve. Eles estavam preocupados com a falta de alimento, uma coisa que poderia acontecer no futuro, porque no momento não estava acontecendo. Eles tinham os alimentos, tinham tudo que eles precisavam ali, o suficiente para viver. Só que eles começaram a ficar com temor, com medo, com preocupações desnecessárias, porque Deus já tinha mostrado o seu poder, livrando eles do Egito, passando eles pelo Mar Vermelho. Deus tinha feito muitas coisas já, mas o povo resolveu duvidar e questionar e murmurar. E aí então Deus responde, de forma que Deus deu muitos alimentos, deu muita carne para ele, codornizes. Deus faz aparecer na sequência, você pode ler o capítulo inteiro, você vai ver essa cena. Só que aqui a questão é exatamente esse ponto que eu queria trazer. Deus diz para Moisés que ia dar carne para eles o mês inteiro, de forma abundante mesmo, de forma que Deus diz aqui ia sair pelas narinas, uma expressão de que seria realmente eles iam ficar enfadados, enfateados. Então Moisés fica preocupado. Moisés faz um cálculo matemático aqui, e você vai ver nesse verso 23, Moisés faz um cálculo matemático e ele calcula e vê que, nossa, vai ser muito alimento, como isso pode acontecer na mente de Moisés, E aí Deus responde para ele, que é o ponto-chave que eu quero trazer aqui, a resposta de Deus para esse vacilo de Moisés na fé, Moisés aqui dá uma fraquejada aqui. Não é a primeira vez que isso aconteceu na vida de Moisés, Mas Moisés foi transformado ao longo do tempo, como nós também podemos ser transformados por Deus, na verdade? Vamos ver essa cena? Muito interessante, olha. Vamos lá então. O verso que vamos ler, onde nós paramos, é exatamente o verso 21. E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo. 600.000 homens. Moisés está fazendo um cálculo matemático,
E ele diz assim: no meio no qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro. Moisés calcula e diz um mês inteiro para 600.000 homens, fora meninos e mulheres, fora crianças e mulheres. Imagina aí uma família, um homem, que tenha uma esposa e que tenha 3, 4 filhos, um exemplo. Imagina então, Moisés calcula e Moisés diz: não, isso não é possível. Mas aí Deus responde para ele. Verso 22. Moisés ainda questionando, né? Verso 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Moisés faz o cálculo e coloca aqui as colocações dele, né? E aí Deus responde, que é o principal verso que eu quero trazer. Porém, o Senhor disse a Moisés. O que Deus diz? Teria sido encurtada a mão do Senhor? Que resposta poderosa, na verdade. Deus disse para Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Que verso poderoso. Deus ajuda Moisés aqui. Moisés está num momento difícil para ele, né? E Deus ajuda Moisés na falta de fé dele. E aí Deus diz: olha, Moisés, teria sido porventura encurtada a minha mão? Será que eu mudei? Eu deixei de ser Deus, Moisés? Muito interessante essa resposta. E eu queria enfatizar isso, tá bom? Nesse primeiro momento eu queria que você lembrasse. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus poderoso e o que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Eu queria que todos nós, jamais venha limitar a Deus. Não limite a Deus. Tá bom? Muito importante isso. Vamos continuar aqui. Nós vamos ler agora na Palavra de Deus um verso que está em Jeremias. Jeremias 32 e exatamente o verso 27. Jeremias 32, 27. Vamos ler? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Esse verso, junto com o verso de Números que nós lemos, 11, verso 23, nós vemos aqui que Deus se revela como aquele que é poderoso, como aquele que pode fazer o que Ele diz que vai fazer. Então aqui nós vamos ver que para Deus não há nada demasiadamente difícil para Ele. A mão de Deus não foi encurtada. Deus tem poder. Essa é a ênfase que eu quero dar agora nesse começo do estudo, ok? Avançando um pouco mais, vamos continuar estudando na Bíblia, no livro de 1 João capítulo 5 e o verso 4. 1 João 5, verso 4. Vamos ler? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. O que nós estamos aprendendo até agora? Primeiro, Deus tem poder para fazer o que Ele diz que vai fazer. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. E nesse verso agora de 1 João 5, verso 4, diz o que nos dá a vitória, a nossa fé. Ou seja, nós precisamos exercer fé em Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser fazer. Entenderam? Nós não podemos limitar a Deus, nós devemos ter fé, e essa fé que nos dá a vitória é a fé que acredita que Deus pode fazer o que Ele diz que vai fazer e o que Ele quer fazer. Uma fé que acredita em Deus. É a fé de Jesus, a fé que Jesus demonstrou aqui na terra é a mesma fé que nós devemos demonstrar também a Deus, o nosso Criador. Ok? Muito importante, ter fé que nos dá a vitória. Uma vitória sobre o mundo. Nós vamos ver que precisamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Tá bom? E aí vem o pecado, né? Precisamos vencer o pecado. Sabendo disso, então, vamos continuar estudando a palavra de Deus. Deixa Deus falar, não é verdade? Deixa a Bíblia, o Espírito de Profecia falar de maneira clara. Vamos continuar estudando? Vamos continuar aqui. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia
no livro de Mateus 28, verso 18. Vamos lá? E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus aqui, quando ele dá a ordem da evangelização, ele designa os discípulos para ir pregar o evangelho, batizar e ensinar, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz algo muito importante antes de enviá-los. Ele diz que todo o poder é dado a ele, no céu e na terra, e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder. Guardem isso. Devemos ter fé em Cristo, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus, não é verdade? Vamos continuar aprendendo aqui algo mais sobre Jesus Cristo, que Ele tem todo o poder de fazer o que Ele diz que vai fazer e quer fazer na vida de cada um de nós. Vamos continuar estudando? Vamos então. Vamos ler agora Romanos 1,18 em diante, ok? Vamos a partir do verso 18 de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Vamos ver? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis. O que nós podemos aprender nesses versos? Aqui está nos deixando bem claro que as pessoas que estão no erro, no pecado, fazendo da justiça de Deus uma injustiça, manchando o caráter de Deus, as pessoas que estão em erro, essas pessoas, todos os seres humanos em geral, todos nós não temos desculpa para duvidar do poder de Deus. Porque as coisas criadas revelam de um Deus criador. Então nós olhamos para a criação, nós vamos perceber que isso não veio do acaso. Alguém criou isso com tanta maestria, com tanta beleza, com tantos detalhes, ok? Então nós aprendemos nesse verso que todos os seres humanos, ninguém é indesculpáveis. Ou seja, todos conhecem, todos devem crer e não duvidar de que Deus tem todo o poder. Porque a criação de Deus está aí para revelar que existe um Deus poderoso e criador. E o final do verso 20 diz assim, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis, ou seja, não tem desculpas. Todos nós temos mais do que suficiente evidências de que Deus é poderoso. Pela criação, a criação de Deus mostra que Deus tem poder, que é a ênfase que eu estou dando agora nesse começo, que é sobre o poder de Deus. Deus pode fazer o que Ele quer fazer, o que Ele deseja fazer e o que Ele diz que vai fazer também. Ele tem poder para fazer isso. Nós não podemos encurtar a mão de Deus, né? Ou seja, nós não podemos duvidar de Deus. Sabendo disso, então, vamos para aqui mais um verso que eu quero mostrar algo para você interessante. Vamos para 1 Pedro 4, verso 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Vamos lá então? Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. A Jesus pertence a glória, o poder para todo o sempre. A ênfase é o poder que Jesus tem, o poder de Deus. Queridos, sabendo disso, que Deus tem poder, Jesus, o Espírito Santo e o Pai têm poder, eu queria que você parasse para meditar agora
no que você vai ler em Judas 24. Olha, nós não podemos, somos indesculpáveis. Nós não podemos duvidar de Deus, o Criador, porque nós temos evidências mais do que suficiente. Não há nada demasiadamente difícil para Deus. E Jesus tem todo o poder, no céu e na terra. E olha que coisa importante. O verso aqui de 1 Pedro 4, verso 11, diz que a Jesus pertence, a glória e o poder para todo sempre. Sabendo disso, então, eu queria que você lesse Judas 24, o verso 24. Vamos ler? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Queridos amigos e irmãos, você que está estudando aqui, nós aprendemos até agora que Deus tem todo o poder. E Ele pode fazer o que Ele diz e quer fazer, Ele pode fazer. E esse verso de Judas 24 diz que aquele, Jesus, que é poderoso para nos guardar de tropeçar. O que significa isso? Significa que Deus tem poder para nos guardar de tropeçar. O que significa tropeçar na Bíblia? O que é isso, tropeçar? E outra coisa importante, a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa importante aqui, outra palavra importante. Diz que Ele tem poder, na verdade, de o que mais? De nos guardar, nesse caso, de vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Em outras versões diz, imaculados, irrepreensíveis ou imaculados, com alegria perante a sua glória. Quem tem poder para fazer isso? Eu, você? Não, nós não temos. Mas quem é que tem todo o poder? Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Ok? Tem poder para nos ajudar contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Guardem isso no coração de vocês. Nós precisamos ter fé nisso. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. Deus tem poder de nos livrar e de nos dar vitória sobre tudo isso que eu falei para vocês aqui. Contra o quê? O mundo, a carne, a natureza pecaminosa, o pecado e Satanás. Jesus tem poder de nos livrar, de nos dar vitória. Sabendo disso, então, eu gostaria que você lesse no livro de Oséias, capítulo 14, e o verso 1. Nós vamos ver ali dentro do verso 1, verso 2, o que significa tropeçar ou cair, sinônimo de cair, tropeçar. Vamos ver o que significa na Bíblia, porque aqui diz que Jesus tem poder de nos ajudar, ou seja, Ele é poderoso para nos guardar, para vos guardar ou nos guardar, de tropeçar. Sabendo disso, então, Oséias 14, verso 1 e 2. Vamos ver? Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Vocês entenderam o que é tropeçar ou cair na Bíblia? Pecados. Pelos teus pecados tens caído, tropeçado. Na verdade, aqui está dizendo que tropeçar ou cair, sinônimo de tropeçar, é pecados. Pelos teus pecados tem caído, Israel. E aí Deus, no começo do verso, Deus diz, converta-te. Israel, converta-te, muda de vida. Porque Deus tem poder para fazer isso. Te ajudar a ser vitorioso, ou vitoriosa também, contra o pecado. Algo muito importante também está no verso 2. No capítulo 14 de Oséias, verso 2 agora. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, tira toda iniquidade e aceita o que é bom. E ofereceremos, como novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Que versos poderosos. Eu amo a Bíblia, sabia? Que palavra maravilhosa, amigos, irmãos, colegas. Deus tem poder para fazer isso. Nos converter, mudar de vida. Olha, eu gostaria de apresentar para você agora um texto de Ellen White. Sabendo disso, que Jesus tem poder de nos guardar de tropeçar, de nos ajudar
a não cair em tentação, a vencer o pecado, a guardar os mandamentos, o sábado. Deus tem poder para isso. Entenderam? O poder não está em nós, está em Deus. Nós temos o que? A escolha. Você que escolhe o que você quer para você, para a sua vida, né? E Deus tem poder para fazer. Lembra? A fé que vence o mundo é o quê? É a fé em Deus. Ok? O que vence o mundo? A nossa fé. A fé em Deus. Que Ele tem poder para fazer o que Ele diz que pode fazer e quer fazer. Nos dá completa vitória contra os pecados. Sabendo disso, então, eu gostaria de ler uns textos poderosos no livro Eventos Finais, do Espírito e Profecia, de Ellen White, Profetisa do Senhor. E vamos ler aqui exatamente no capítulo que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. Vamos dar uma olhada nessas citações aqui. Muito interessante. Você vai ficar impressionado com o que você vai ler aqui. E lembre, Deus tem poder de fazer o que Ele falou que vai fazer. Ok? Vamos dar uma olhada? Vamos lá então. Semelhança com Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Vamos começar a estudar de maneira bem sistemática esses versos aqui, esses textos aqui, do Espírito e Profecia, baseado no que já lemos na Bíblia. Então, Deus é poderoso. E olha só, quem receberá o selo de Deus? Aqueles que se assemelham a Cristo no caráter. No caráter, ok? Vamos continuar. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Refletir completamente a imagem de Jesus. Olha, Deus tem poder para fazer isso em nossa vida? Claro que tem. Então, exerça a fé. Então, nós precisamos realmente refletir completamente a imagem de Jesus, o caráter de Jesus, na verdade. Continuando, o selo de Deus jamais será colocado à testa de homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Que citação profunda, tremenda. Olha só, todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, irmãos. Imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Então, o selamento, antes da porta da graça se fechar, tem o selamento final. E aqui diz, aqueles que vão receber os selos, o selo de Deus, são aqueles que têm o quê? O caráter de Jesus, de maneira refletindo completamente o caráter de Jesus. E aqui diz mais, deve estar diante de Deus imaculados. Aqui diz, devem ser imaculados diante de Deus. Vitória sobre os pecados, completamente. E algo interessante, lá em Judas diz que Jesus tem poder para nos livrar de tropeçar, de cair. Aí nós vemos em Oséias que cair, seu nome de cair, tropeçar, é nos pecados. E Deus pede para o povo de Israel se converter. Vocês conseguiram entender? Fazer os links? E olha que interessante, vamos continuar. Nossa, que citações profundas, né? Vamos continuar. Ó. O amor exprime-se na obediência. Por isso que a Bíblia diz, o que me amais, guardareis os meus mandamentos. Obediência a Deus, né? Quem ama a Deus, obedece a Deus, guarda os seus mandamentos. O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Que tremendo! Olha só, hein? A obediência revela que você tem um selo de Deus na testa. Então, aqueles servos de Deus que vão ficar firme até o final são aqueles que obedecem a Deus guardando os seus mandamentos. Então, o sábado é um selo de Deus. O sábado.
selo de santificação. E é interessante que aqueles que recebem o selo final, que é o selo de proteção, né? É um selo daqueles que vão passar pelo tempo de angústia. Nós vamos ver claramente que esse selo será colocado sobre aqueles que obedecem a Deus os seus mandamentos. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, o que é esse selo, tá? Vamos ver aqui, ó. Os que vencem o mundo e a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Quem serão esses agraciados? São aqueles que vencem o mundo, a carne e o diabo. Com todas as faculdades que nos foram dadas por Deus, estamos procurando alcançar a medida da estatura de homens ou mulheres em Cristo? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de seu caráter? Olha que interessante, Ellen White falando sobre perfeição de caráter. Ela está fazendo uma pergunta, né? Eu vou repetir a pergunta, diz assim: estamos buscando sua plenitude, a plenitude de Deus, né? O caráter de Cristo em nossa vida, né? Estamos buscando sua plenitude, chegando cada vez mais alto, procurando atingir a perfeição de caráter? Ela está dizendo se a gente está procurando atingir a perfeição de caráter. E ela faz uma pergunta, né? Então está dizendo, aqui nós podemos entender, não só nessa citação, mas em outras, né? Que é possível atingir por meio de Jesus, que tem poder para nos ajudar a atingir a perfeição do seu caráter. Lembrando que o poder não está em nós, o poder está em Cristo. Lembre do começo de todos os versos que nós lemos, na verdade? Olha só o que ela continua. E ela diz assim: quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, que ponto? Atingir a perfeição do caráter, ok? Do caráter de Cristo em nossa vida, né? Ela diz assim: quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. Quando? Quando atingirmos o caráter de Jesus, a perfeição do caráter de Cristo em nossa vida. E ela diz aqui, quando os servos de Deus chegarem a esse ponto, eles serão selados em suas frontes. O anjo relator declarará: feito está. Eles estarão completos naquele, ou em Jesus, né? A quem pertence pela criação e pela redenção. Que tremendo, que tremendo. Eu gostaria que você lesse. Está no livro Eventos Finais, tá bom? Vou colocar a página aí para vocês estudem essa citação, né? Essas citações. Está exatamente no capítulo que fala sobre o selo de Deus e a marca da besta. Muito importante. Nós precisamos entender claramente sobre esses assuntos. Nós vivemos nos momentos finais da história e nós não podemos perder tempo. Nós precisamos estudar, saber o que é, o que não é. Nós precisamos entender mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês pudessem realmente avançar no estudo, né? Conhecendo essas verdades que Deus tem nos mostrado aqui. Eu queria ler para você agora exatamente o que é o selo de Deus. Esse selo final agora, né? Nós sabemos que o sábado é o selo de Deus, ok? O Espírito Santo também é o selo da salvação. Então, quem serão salvos são aqueles que têm o Espírito Santo, nosso Deus Criador e Redentor também, o Espírito Santo. Agora, muito importante, mas para aqueles que vão passar pelo tempo de angústia, Deus colocará um selo de proteção. E ela vai te falar sobre isso, né? E eu queria ler para você nesse momento, para você também saber sobre esse assunto tão importante e investigar dentro da Bíblia e do Espírito e Profecia. Vamos lá então? O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Que tremendo, na verdade. Ela diz que a sacudidura já começou, né? E ela diz algo importante. Ela fala o que é o selo de Deus. Ela diz aqui, ó, vou repetir novamente, né? Ela diz:
claramente, né? Não é uma coisa que pode ser vista, uma marca, né? Um selo que pode ser visto. E ela diz, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente. O quê? Uma consolidação na verdade. E o que mais? Tanto intelectual, como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Que tremendo esse selo. Aqui nos mostra que os que serão selados no final, né? O selamento, eles estão convictos, eles estão certos, tanto intelectualmente como espiritualmente, eles estarão resolvidos na verdade, crendo na verdade presente, bíblica mesmo. Que existe outras visões sobre o Evangelho, né? Que não está de acordo com a Bíblia. Mas quando você vai para a Bíblia, com o Espírito e Profecia, você começa então a ir para o lado certo, a entender verdadeiramente o que é a verdade. E a verdade é essa, está aqui escrito, claramente, na verdade. Então nós precisamos sim receber esse selo, mas precisamos crescer em fé, precisamos crer que Jesus é poderoso para nos dar vitória sobre os pecados, tendências herdadas, cultivadas, adquiridas, as tentações, e que Jesus tem poder para nos ajudar a vencer o mundo, o pecado, na verdade, o diabo, a carne, a natureza pecaminosa. Deus tem poder para isso. E também a Bíblia nos mostra, e a profecia nos mostra, que podemos alcançar a perfeição de caráter em Jesus Cristo. Então, esse poder está em nós? Não está. Está em Jesus, é Ele que vai nos ajudar. Por isso que Deus falou para Moisés, Moisés, por acaso a minha mão está encurtada? Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Né? Jesus vai falando, né, ao longo das Escrituras. Né? E aí nós vamos ver que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Sabendo disso, então, nós devemos crer em Deus. E o selo de Deus é essa convicção. Então, aqueles que recebem esse selo são aqueles que recebem a verdade, aqueles que guardam os mandamentos, que tem um sábado, que é um selo de Deus também. E o Espírito Santo, nosso Criador, também é um selo da salvação. E aqui é aquela convicção, né, da verdade, tanto intelectualmente como espiritualmente. É o momento do selamento final, né, quando sela, quando isso está fixado, quando isso está inabalável em nossa mente, resolvido em nossa mente. Então você será selado por Deus. Sabendo disso, então, nós precisamos ter fé em Deus. Precisamos confiar em nosso Criador. Eu queria convidar você a estudar a verdade presente. Eu queria convidar você a estudar a Bíblia de maneira verso por verso, sistemático. Por favor, creia no Espírito e Profecia, creia na Bíblia. Estude a Bíblia. Dedique tempo. Pare com a correria. Em nome de Jesus, dedique tempo para Deus. Estamos chegando na hora final da história. Precisamos nos preparar. E vocês perceberam, precisamos alcançar vitórias que só Deus pode nos dar. E se nós não buscarmos a Deus, como é que vamos alcançar? Esse é o grande ponto aqui. Olha, nós não podemos alcançar por nossas próprias forças, mas Deus pode nos dar, e Ele quer nos dar, e Ele tem poder para isso, que é o grande ponto aqui. Sabendo disso, então, dentro do selamento, dentro do plano do selamento, dentro dessa mensagem que Deus tem para nós sobre o selamento de Deus, você precisa crer que Deus pode fazer o que Ele diz que vai fazer e quer fazer. Deus vai selar. Selar a quem? Aqueles que refletem o caráter de Jesus. Aqueles que alcançaram a perfeição de caráter. Isso tudo é bíblico, isso é tudo Espírito e Profecia. Não são palavras minhas, não são palavras que veio da minha mente, da mente de Ellen White, dos profetas da Bíblia. Não. Isso veio palavras de Deus para eles, para os profetas, que eu, como missionário, estou lendo, estou estudando, estou aprendendo e passando para vocês. Ou seja, esses conhecimentos vêm de Deus, não de mim, né? Quem sou eu? Mas Deus é poderoso. E eu queria convidar você a confiar em Deus, a estudar a Bíblia. E faça como os bereanos, vai estudar os textos, vai conferir, vai pegar lá e faz toda a pesquisa, aprende mais. Que Deus abençoe você. Quero fazer um convite para você que está estudando agora, a continuar estudando. Nós vamos continuar aprofundando um pouco mais agora, tá? De maneira mais sistemática. Eu procurei fazer de forma diferente, como vocês perceberam aqui, para que a gente possa realmente parar, estudar verso por verso. Eu acho que isso é muito importante.
Então, agora, principalmente agora no final, nós não temos mais tempo. Por favor, estude e que Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento e antes de orar eu quero fazer um apelo. Eu quero apelar, eu quero fazer aqui um chamado também, para que você possa entregar o seu coração a Jesus, ter fé em Deus, que tem poder para fazer o que Ele diz que pode fazer e vai fazer, mas você precisa permitir, dar oportunidade para que Deus faça na sua vida. Sabendo disso, então, você aceita seguir a Jesus, a entregar o coração a Ele e crer que Ele pode salvar você do pecado, do diabo, do mundo, ok? Te dá vitória sobre tentação, tendências herdadas, cultivadas e adquiridas. Deus pode fazer isso, te dar a vitória sobre tudo isso. Se você crê, então tome a sua decisão. Amém? É o seu desejo? Você crê nisso? Amém. Que Deus abençoe você. Eu quero orar por você que tomou a decisão agora. Eu sei que muitas pessoas agora estão tomando decisões ao lado de Cristo e eu creio que Deus está aí com você. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade triuna, está aí com você, nosso Deus Criador. Ele é que santifica, é Ele que sela. O Espírito Santo, creia nele, confie em Deus. Vamos orar neste momento? Querido Pai que estás nos céus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Queremos agradecer pelas bênçãos do estudo da Tua Palavra. Estamos muito felizes, Pai. Quantas pessoas vão poder estudar a Bíblia? Desperta o Teu povo, Senhor, e nos prepara para o selamento final. Estamos vivendo perto do decreto dominical, está todos os movimentos acontecendo, tanto religioso como político, que o Senhor possa nos ajudar, porque temos pouco tempo. Eu sei que os anjos estão segurando os 4 ventos, o tempo de angústia, para que a gente possa pregar o Evangelho, mais escolas missionárias, mais igrejas adventistas do 7º dia sendo levantadas, mais pessoas sendo salvas, batizadas para o Teu reino. Eu quero orar pela liderança da igreja, quero orar pelos missionários, quero orar por cada servo do Senhor neste mundo. Em nome de Jesus, continua nos ajudando e nos abençoando, Pai. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, estou muito feliz que você possa continuar estudando aqui com a gente. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esse material, apoie esse ministério. É um ministério pessoal, como missionário. Gostaria de convidar você a continuar estudando a Bíblia. O meu ministério é exatamente pregar o Evangelho, estudar a Bíblia, e aqui pelo YouTube é um meio, onde as pessoas podem acompanhar em qualquer lugar do mundo. Eu gostaria que você nos ajudasse em oração e das formas que você achar melhor de nos ajudar, e compartilhe esse material, esse vídeo de estudo. E vai ter muito mais e os outros que já estão gravados no canal, tá bom? Que Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus. Amém.